Deus abençoe você nesta segunda-feira, abençoe também tua família, teu trabalho ou o descanso que você tem hoje. Enfim, Deus abençoe tudo aquilo que você tiver que fazer, que as bênçãos do Senhor te guarde, te protejam e possam consolar teu coração e fortalecer a tua vida pela força do Espírito Santo. Vamos unidos iniciar a Lexio Divina nessa segunda-feira, dia que nós lembramos, a igreja toda faz memória a Santiago Maior, irmão de São João. Segundo as Escrituras, os dois irmãos pescadores são chamados por Cristo e hoje nós pedimos a intercessão de São Tiago Maior, pedindo que nos dê força para seguirmos Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Leitura de hoje, Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus, capítulo 20, versículos de 20 a 28. Nisso aproximou-se a mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos e prostrou-se diante de Jesus para lhes fazer uma súplica. Perguntou-lhe ele, que queres? Ela respondeu, ordena que estes meus dois filhos se sentem no seu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda. Jesus disse, não sabeis o que pedis, podeis vós beber o cálice que eu devo beber? Sim, disseram-lhe, de fato bebereis meu cálice, quanto porém a sentar-vos à minha direita ou à minha esquerda, isso não depende de mim, vou-lo conceder. Esses lugares cabem àqueles aos quais o meu Pai os reservou. Os 10 outros que haviam ouvido tudo, indignaram-se contra os dois irmãos. Jesus, porém, os chamou e disse-lhes, sabeis que os chefes das nações as subjugam e que os grandes as governam com autoridade? Não seja assim entre vós. Todo aquele que quiser tornar-se grande entre vós, se faça vosso servo. E o que quiser tornar-se entre vós o primeiro, se faça vosso escravo. Assim como o Filho do Homem veio não para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por uma multidão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bom, ser discípulo de Cristo significa ser aprendiz, né? O que significa a palavra discípulo? Aprendiz. Ser um discípulo é muito mais do que ser um seguidor, porque eu posso seguir e posso não copiar as ações do meu Senhor, do meu mestre, no caso. Eu posso seguir e ficar só como um admirador, né? Essa é a diferença de ser um admirador e um adorador. O adorador tem aquele que o adora, o Deus, como Senhor da sua vida e referência para a sua vida. Ele vai se configurar ao seu Senhor. No nosso caso, Jesus, né? Jesus é o nosso Senhor, é o nosso mestre. E se nós somos discípulos, estamos não só para observá-lo, mas para adorá-lo. Não só para segui-lo, mas para ser para ele, para fazer da nossa vida configurada a ele, né? Para de fato nós andarmos segundo os seus mandamentos, seus ensinamentos. Então o discípulo tem esta missão, o discípulo tem essa proposta, né? Essa disposição no coração. E veja como Jesus ensinava os seus discípulos o tempo todo. Aqui a mãe dos discípulos, né? Dos irmãos Tiago e João, pedem para ele algo que para ela é muito importante, para ela é uma coisa boa. Senhor, no teu reino, permita-me que os meus dois filhos assenta-se um à tua direita e outro à tua esquerda, ou seja, esteja contigo. Eu não sei se ela está, é difícil, né, dizer assim, se ela está pensando no poder, se ela está pensando em aparecer, ou se ela está pensando em proteger os filhos, querendo que fique perto de Jesus, porque ela também, né, a mãe dos filhos de Zebedeu, era uma seguidora, também estava ali perto de Jesus. A prova disso é que ele está ali falando com a multidão e ela está no meio, se aproxima deles. Se ela se aproxima é porque estava entre os seguidores, né? E ela se aproxima e ela pede isso. Senhor, permita que meus filhos estejam contigo no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda. Aí Jesus fala para ela assim, ô minha filha, você não sabe o que você está pedindo, hein? Porque o trono de Jesus será a cruz, né? A coroa será o espinho. Então, olha só que ela não sabe o que está pedindo. E o que está à direita e está à esquerda seriam os dois ladrões, né, que estariam crucificados à esquerda. Porque o reino de Deus se cumpre ali. Sim, se cumpre na paixão. É claro que o reino de Deus não se conclui ali, mas ele passa por ali, pela cruz, pela dificuldade, pela dor, pelo sacrifício. Agora, claro que ao terceiro dia o Senhor vai ressuscitar e o seu reino não terá fim. O seu reino é glorioso,
mas passa por isso. Aí o Senhor fala assim, vocês poderão beber do cálice que eu vou beber? Aí os discípulos, os filhos falam assim, nós podemos. Bom, Jesus fala, de fato vocês vão beber o cálice que eu vou beber, né? Vocês vão beber, claro, vão participar da minha paixão, na memória da minha paixão. Mas quanto a sentar, quanto estar do meu lado, minha esquerda e minha direita, não cabe para vocês saberem. Foi meu Pai que os reservou. Meu Pai já tem reservado quem vai estar à minha direita e à minha esquerda. Muitas vezes nós pedimos e não sabemos o que estamos pedindo, né? Inclusive São Tiago, esse Tiago que nós celebramos aqui, ele diz na sua epístola, nós pedimos e não recebemos porque pedimos mal. Pedimos querendo satisfazer nossas paixões, ele diz no capítulo 4. Será que São Tiago escreve isso porque aprendeu nesse dia? Pode ser que sim, né? São Tiago escreve isso no capítulo 4. Lê lá a Epístola de São Tiago, que é linda. Nós pedimos e não recebemos porque pedimos mal, a fim de satisfazer as nossas paixões, nossos próprios desejos, né? Nosso jeito de ver. Mas às vezes não sabemos o que estamos pedindo. Por isso que a oração não é nunca será, e nem é possível ser uma forma de manipular a Deus. Não tem como ser. A oração é sim uma forma de se confiar, de se entregar a Ele, de se render a Ele, porque Deus é que vai prevalecer. A oração tem que ser baseada na confiança, né? Então São Tiago nos ensina isso. E é bonito saber que o Senhor fala para eles assim, olha, vocês têm que aprender uma coisa. E nesse pedido, eu acho isso lindo, nesse pedido existe um ensinamento. Jesus poderia simplesmente repreendê-los, mas Jesus, mais do que repreendê-los, exortá-los, e tem que fazer isso, Jesus ensina-os. É assim que a gente deve fazer com os nossos filhos, sabia? A gente deve sim exortá-los, deve corrigi-los, mas deve ensiná-los. Porque se você ficar só na exortação e não ensinar, né? Difícil você dizer para alguém, está errado isso, mas e o que é certo? Difícil você falar com o seu filho ou com alguma pessoa da sua comunidade e você só exortá-lo e não ensinar para ele o certo. Jesus está falando aqui, olha, vocês têm que entender uma coisa, nas nações funciona assim. As pessoas subjugam, eles reinam, eles têm o poder de governar com autoridade. Não seja assim entre vós. No meu reino não é assim, Jesus está falando. Vocês que querem ser o primeiro, seja o último. Vocês que querem ser o grande, seja o pequeno. E vocês que querem ser servidos, sirvam. Porque eu, Filho do Homem, ele fala assim, não vim para ser servido, mas para servir. E entregar a minha vida por resgate de muitos. Jesus ensinou a Tiago e a João e a todos os discípulos que não é fácil viver no reino de Deus, mas é o certo, é possível. E Jesus ensinou o seguinte, não se salva vidas a não ser dando a vida. Você não vai estar sentado à minha direita, à minha esquerda. Como eu falei, eu não sei qual é a intenção da mãe, se era querer o poder, ou querer visibilidade, prestígio, ou querer proteção para os seus filhos, ou querer que eles estejam bem, protegidos ao lado de Jesus, ou que eles estejam bem perto do Senhor, né? Ou, enfim, que eles tenham um lugar de destaque, não sei, mas o mais importante é que Jesus está ensinando nesse momento que eles não devem ser assim. Eles devem querer servir, sempre, não é? Como Santo Inácio de Loyola nos ensina, em tudo amar e servir para a maior glória de Deus. Sabe que hoje, nesse dia de São Tiago, nós devemos aprender de fato, não ser servido, não querer ser o primeiro nem o grande, mas sermos o pequeno, sermos o último e sermos servidores. Senhor nosso Deus, eu quero rezar agora por todos esses amados e amadas que estão me acompanhando aqui na Lexio Divina, os que estão começando agora, né, nesta semana. Talvez hoje, pela primeira vez, você está acessando esta Lexio Divina e que bom que você está aqui. Eu quero rezar por você e pedir que Deus toque o nosso coração. Toca, Jesus. Toca o nosso coração e cura-nos de toda prepotência, altivez, soberba, orgulho, todo desejo de poder, todo desejo, Senhor, de ser servido, todo desejo de querer ser o primeiro. Dai-nos a graça, Deus, de podermos contigo aprender a caminhar na humildade, no amor e saber que o Senhor tem reservado para nós o nosso lugar. Foi o Senhor que reservou para nós o seu lugar. Eu falei esses dias para minha esposa, falo sempre para os meus filhos, o Senhor reservou a nossa família. Cada um está no lugar que devia estar. Eu estou casado com a esposa que devia estar, minha esposa com o esposo que deveria estar casado. Esses são os nossos filhos. Esses filhos, eu falo para meus filhos, nós somos seus pais. Cada um no lugar que Deus reservou. Então seja feliz nesse lugar que Deus reservou para você. Seja você também como Jesus, que dá a vida, que também seja sempre pronto a servir. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Tiago Maior, rogai por nós. Bom, nossa ação do dia não poderia ser outra, a não ser essa. Hoje, pense nisso. Servir do que ser servido. Antes servir do que ser servido. Faça ao seu próximo aquilo que você gostaria que ele fizesse para você. Mateus capítulo 7, versículo 12. Tá bom? Vamos viver essa dimensão hoje? A gente fala hoje, mas vamos conservar isso sempre na nossa vida, né? Que o Senhor esteja do teu lado para te orientar, à tua frente para te guiar, atrás de ti para te preservar, acima de ti para te abençoar e dentro de ti para te conservar, servindo. E humilde, na presença de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe. Meu deserto florirá, o meu deserto